Vou ter que ligar essa bola. Máquina de caramba. Mas olha, sem comentários. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda já, né, reunião da Comissão de Direito Imobiliário, e hoje a gente tem o prazer de trazer a doutora Michele aqui, que além de ser mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná, também é membro relatora da Comissão de Direito Tributário aqui da OAB e do Instituto de Direito Tributário do Paraná, e uma excelente professora, porque ela consegue falar de um tema tão inóspito, de uma maneira tão didática e que fica fácil da gente assimilar o conteúdo. E a gente pediu para ela vir falar um pouquinho aqui com a gente sobre a reforma tributária na locação de imóveis, porque dentro do imobiliário esse é um tema que vem preocupando locadores, locatários e seus advogados, né? Então, como advogados, a gente tem que também estar ciente aí das implicações para saber o que é importante considerar, se precisa colocar algum ajuste em cláusula de contrato, o que tem que esclarecer para o cliente com relação aos impactos tributários aí dessa alteração legislativa. E agradeço a presença da Cris, nossa presidente aqui. Está ali o doutor Flávio. Ali. Eu queria convidar o doutor Flávio Prado para vir sentar com a gente aqui. Essa reunião hoje está sendo feita em conjunto com a Comissão de Direito Tributário, são nossos convidados hoje para participar aqui. Então, doutor Flávio, por gentileza, venha participar com a gente aqui. Estou com a palavra já? Acho que eu vou para lá falar com vocês. Bom dia a todos, está funcionando aqui. Bom dia a todos, então eu agradeço a apresentação da doutora Marina Zilli, que é diretora executiva da Comissão de Direito Imobiliário e das Construções da OAB Paraná, e também eu tenho o privilégio de ser sócia no escritório da doutora Marina, então deem um desconto, por favor, dos elogios que ela faz a mim, por favor. Agradeço ao convite da doutora Cristiane Nogueira, presidente dessa Comissão de Direito Imobiliário e das Construções da OAB Paraná, e a presença do meu colega aqui, doutor Flávio Prado, que é presidente da Comissão de Direito Tributário, a qual eu integro já faz alguns anos, e fico muito feliz de contar com a presidência dele nesta gestão. Bom dia a todos vocês, meus colegas de diversas áreas, acredito que tenhamos aqui advogados que atuam, advogados e outros profissionais que atuam nas áreas de direito imobiliário, talvez de direito tributário também, e então eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a reforma tributária, porque é um assunto que todo mundo tem falado muito, vocês devem estar acompanhando, não precisa nem ser advogado para saber que nós estamos passando por um momento de grandes transformações no direito tributário, e elas vão impactar todas as relações dos contribuintes entre si e com o Estado, porque a reforma tributária que se iniciou já lá no final de 2023, com a emenda constitucional 132, ela modifica todo o sistema de direito tributário que nós conhecemos e aplicamos nas últimas décadas. Então, ela extingue tributos, ela cria novos tributos, que não são só uma reunião de tributos anteriores, nós vamos falar sobre isso brevemente, mas que são, efetivamente, uma nova sistemática de tributação do consumo. Essa reforma, então, ela tinha inicialmente, é um grande anseio de nós tributaristas, que sofremos há décadas, eu e o doutor Flávio já estamos na nossa terceira década de advocacia, né, doutor Flávio?
Então, nós passamos lá pelos primórdios da Constituição de 88, já começamos a trabalhar no tributário ali nos momentos iniciais, quando tínhamos até uma esperança de que o sistema tributário nacional não teria a complexidade que ele acabou tendo nessas últimas 3 décadas. Então, o sistema constitucional tributário, ele passou por inúmeras emendas, muitas delas casuísticas, ou seja, para tampar buracos que os contribuintes vinham criando a partir de teses e tudo, muitas para aperfeiçoamento, mas muitas mesmo para tapar esses buracos, e o sistema se tornou efetivamente tão complexo que nós costumamos, temos um termo para chamar, que nós vivemos num manicômio tributário, isso já desde antes da Constituição de 88. Enfim, então, o objetivo da reforma tributária, número 1, era para ser uma reforma sobre o consumo. Ele tinha o objetivo de simplificar, de dar maior transparência, criar maior justiça tributária, e, entre outras coisas, também reduzir a guerra fiscal entre os estados. De que forma? Uniformizando as regras, porque nós temos basicamente dois grandes tributos sobre o consumo, que são o ICMS e o ISS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que incide também, entre outras coisas, sobre transportes, comunicações e energia, e o ISS, o Imposto sobre Serviços, eles são os grandes. E esses dois tributos, hoje, esses dois impostos, eles têm leis nacionais que deveriam ter o papel de uniformizar o tratamento entre estados e entre municípios, em relação ao ISS. Mas acaba que eles não cumpriram essas legislações, essas duas leis, não cumpriram muito esse papel, e havia uma certa guerra fiscal, e principalmente havia uma disparidade de regras legislativas entre municípios e entre estados e Distrito Federal, que tornavam a vida do contribuinte realmente um inferno. Então, vendo isso, grupos de tributaristas apresentaram seus projetos aos deputados e senadores, e a ideia de um deles prevaleceu. Era um projeto de 2019, havia outro, e um deles prevaleceu com vários ajustes. A ideia inicial era criar uma regra para todos os contribuintes, sem diferenciações. Tá? Ou seja, um imposto, a ideia era de criar um imposto sobre valor agregado que permitisse créditos para ser efetivamente sobre o valor agregado em cada etapa, né? Ou seja, um creditamento amplo, que é uma coisa que a gente não tem hoje, até hoje, no ICMS, e que fosse uniforme para todas as atividades, todos os segmentos, em todo o território nacional. A ideia, na sua origem, era muito boa, porém, ela foi sofrendo, no debate legislativo, uma série de ajustes, e acréscimos, e exclusões, e regimes diferenciados e específicos, que, embora tenham o objetivo de fazer justiça em relação a alguns segmentos que realmente não podem receber o mesmo tratamento que outros segmentos, acabou criando assim, uma legislação extremamente complexa, detalhada, só para vocês terem uma ideia, a lei complementar que foi publicada em 16 de janeiro deste ano, ela tem quase 550 artigos, e inúmeros incisos e parágrafos. Então, é um trabalho bem complexo, que ainda será regulamentado, ou seja, haverá uma nova fase de detalhamento disso, e, é claro, eu, doutor Flávio, nossos colegas tributaristas, teremos muito trabalho pela frente pelos próximos anos, porque essa implementação das novas regras terá um regime de... Não é bem um regime de transição, mas terá um prazo de transição até que as novas regras sejam 100% implementadas, e esse prazo é relativamente longo. Mas, enfim, então, como um resumo da reforma tributária, ela começou lá no final de 2023, com a aprovação da emenda constitucional,
número 132, passou por uma primeira fase de regulamentação com a Lei Complementar 214, que é de janeiro de 2025, que é a lei geral desses novos tributos que eu vou comentar, e ainda existe uma outra lei complementar que fará um detalhamento de algumas questões da reforma tributária, que é o projeto de lei complementar, o PLP 108, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados no final do ano passado e está em discussão no Senado. O prazo de aprovação desse PLP 108 seria até 30 de junho, mas estima-se que o Senado não vai conseguir finalizar essa aprovação nessa data. Então, nós devemos ter uma nova lei complementar lá por setembro, outubro, mais provável, tem que ser até o final desse ano. Então, ainda está em discussão no Congresso. Então, mas assim, numa visão geral, o que faz a reforma tributária? Ela substitui alguns tributos por outros. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, vejam bem, eu coloquei aqui o IPI, já vou abrir um parênteses aqui, no primeiro item, que o IPI deveria ter sido totalmente extinto com a reforma tributária, mas não será. Ele terá as suas alíquotas reduzidas a zero. Mas eu coloquei ali porque a ideia inicial era essa, mas ainda há uma certa controvérsia se o IPI acabará sendo extinto efetivamente ou não. Por enquanto, não foi. O ICMS, que é de competência dos estados do Distrito Federal, e o ISS dos municípios, esses tributos são substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, de competência de estados e municípios também. Tá? Só que o IBS será gerido por um órgão, que é o Comitê Gestor, que vai ser tipo uma super receita, envolvendo representantes de estados, Distrito Federal e dos municípios. A propósito desse comitê gestor, uma das discussões mais acaloradas no Senado tem sido justamente a questão da composição do comitê gestor, porque as representações dos municípios não apontam que não serão efetivamente representadas, e isso gera uma perda de competências tributárias e de poder tributário para os municípios. A verdade é que somente os maiores municípios serão representados nesse comitê gestor, e isso efetivamente pode impactar os cofres dos municípios menores, ou pelo menos o poder decisório que esses municípios sempre tiveram, porque eles legislavam sobre o seu próprio ISS. Aí, o segundo tributo criado é a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, que vem para substituir o PIS e a COFINS, que nós já temos, já conhecemos. Qual é a vantagem? Substituiu 5 por 2, qual a vantagem disso? As regras do IBS e da CBS serão as mesmas, embora geridos por órgãos diferentes, por instâncias diferentes. Os dois terão as mesmas regras. Isto já é uma vantagem. Hoje nós lidamos com 27 legislações de ICMS, pelo menos, e mais de 5.000 legislações de ISS, que, embora possam ter assim, um núcleo comum, obedecendo às respectivas leis nacionais, elas têm diferenças. Então, isso certamente traz alguma simplificação. Uma outra vantagem é que esses tributos serão calculados por fora. Isto para nós, assim, como contribuintes e como advogados que assessoramos contribuintes e contadores também, vai facilitar. Mas como contribuintes facilita porque a gente vai saber exatamente quanto está pagando, qual é a carga tributária. Porque até hoje, embora exista a obrigatoriedade de destacar ICMS em notas, ou mesmo de detalhar o PIS e COFINS em notas fiscais, cupons fiscais, o cálculo é sempre por dentro. E o ICMS, ainda esse cálculo por dentro, é uma sistemática, é uma fórmula que eu não vou nem falar aqui para vocês, porque a alíquota nominal é sempre mais baixa do que a alíquota efetiva, ou real. Enfim,
E a reforma tributária criou também o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, que tem uma finalidade extrafiscal de desestimular o consumo de determinados bens e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente. Tá? O imposto seletivo será ainda detalhado. Nós não vamos focar hoje no imposto seletivo, porque isso seria objeto de uma outra palestra ou de uma sequência de palestras para tratarmos disso, mas basicamente esse é o resumo. E por que o setor imobiliário será altamente impactado com esta reforma tributária? Vejam bem, a construção civil já paga o ISS. Serviços de intermediação imobiliária também pagam o ISS, de 5%. Né? Construção civil, às vezes, tem ali um benefício de um crédito presumido sobre materiais ou desconto de materiais. Então, assim, já existe algum tributo sobre o consumo. Mas as locações de imóveis e compra e venda não pagam nem ISS, porque não se configuravam como um serviço propriamente, nem o IBS. O IBS não, o ICMS. Não pagavam nem o ISS, nem o ICMS. Tá? Porque eram atividades que não se enquadravam naquilo que a gente, do tributário, chama de hipótese de incidência, ou traduzindo, a descrição do fato gerador desses tributos. A venda de imóveis não era considerada, nunca foi considerada uma circulação de mercadorias. Imóveis não eram considerados mercadorias para efeito de tributação de ICMS. E essa alocação de bens próprios, não como intermediação, mas como bens próprios mesmo, também não gerava incidência do ISS. Então, o que acontece? Agora, essas atividades vão passar a pagar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso dentro daquele objetivo inicial de nivelar todos os contribuintes e ampliar a base de contribuintes. Então, o IBS será um tributo novo que incidirá, sim, nessas atividades imobiliárias. Por isso, o setor será mais impactado. E haverá, certamente, um aumento da carga tributária. Tá? A CBS, eu não posso dizer que é um tributo novo, porque, na verdade, ele é a junção do PIS e da COFINS, que esses setores já pagam na pessoa, quando essas atividades são exploradas na pessoa jurídica. Né? Mas, considerando justamente essas peculiaridades do segmento imobiliário, várias entidades representativas fizeram um belo trabalho, um trabalho bem próximo de deputados e senadores, para que o setor tivesse um tratamento diferenciado, ou seja, que não pagasse a alíquota cheia de IBS e CBS. E isto deu algum resultado, tanto que as atividades de locação de bens imóveis, ela terá uma alíquota, a alíquota de referência terá uma redução de 70% para as locações e de 50% para as demais operações com imóveis. Tá? Então, isso foi uma vitória dessas entidades representativas que conseguiram dar um certo tratamento diferenciado para o setor. Tá, mas e quanto isso vai dar de carga tributária? Real, assim, quanto vamos pagar a mais quando tudo isso aqui começar a valer? Ainda não sabemos, porque a alíquota de referência do IBS e da CBS ainda não foram definidos, tá? E o IBS, além da alíquota de referência, então haverá uma alíquota de referência e estados e municípios vão calibrar esta alíquota. Este é o poder que estados e municípios terão de dar algum pitaco no IBS e na CBS. Além de participarem do comitê gestor, eles vão também calibrar as alíquotas que os estados e municípios de destino.
tá? Quando a gente fala de imóveis, esse conceito de destino será o da localização de imóvel propriamente, né? Então, falando ali sobre os descontos, 70%, redução de 70% para alocação e 50% para as demais atividades com imóveis. Nós estamos, por tudo que vem sendo sinalizado por parte do Senado Federal e do próprio governo, a alíquota de referência deve ficar em torno de 26,5% e 28%. Tá? Daí, calculando o desconto nas locações, agora focando propriamente nas locações de imóveis, sobre essas alíquotas de referência, nós teríamos uma carga de IBS mais CBS entre 7,95% e 8,4%. Eu fiz aqui algumas contas considerando 7,95%, mas também dá para fazer considerando 8%. Então, os contribuintes já estão fazendo suas contas, levando em consideração esse intervalo aí em torno de 8%. Então, aqui um resuminho, tá? Dos dois tributos sobre o consumo. Tá? Então, a alíquota sobre locações, cessão onerosa e arrendamento, aqui eu considerei no lucro presumido, eu vou mostrar um quadrinho mais à frente, porque o imposto de renda de pessoa jurídica e o adicional e a contribuição social sobre o lucro não sofrerão alterações neste momento. Tá? Então, nesta reforma sobre o consumo, não se mexeu no imposto de renda, mas depois vou comentar uma outra coisa para alertá-los também sobre o imposto de renda, porque existe um projeto de lei que trata disso, mas não no lucro presumido, por enquanto. Então, estamos considerando aqui um regime de lucro presumido, tá? Em que o IBS, considerando lá uma alíquota de referência de 26,5%, nós teríamos um IBS de 5,30% e a CBS de 2,65%. Tá? Mais ou menos isso. Já vou mostrar um quadrinho para vocês aqui, que eu acho que a gente pode ir adiante e voltar, para facilitar a compreensão. Como é que vai funcionar a apuração desses tributos? Tá? Vamos focar aqui em valor em locação de imóveis. Né? Então, você tem lá o valor do aluguel, que será recebido pela pessoa jurídica locadora, né, pelo locador. Aí, sobre a base de cálculo, se aplica um redutor social. O redutor social, ele é aplicado somente para alocações até R$600. Então, é um valor bastante baixo, isso eu expliquei aqui anteriormente. O redutor social, ele começa com R$600, esse é um valor que vai ser reajustado pelo IPCA, R$600 por imóvel e somente para alocações residenciais. Tá? Então, ele tem uma aplicação bem restrita, né? Cumpre um papel de justiça social. Tá? Aí, aplica-se aquela alíquota de IBS, CBS, né? E você vai ter daí o IBS e o CBS da operação. Aí, vamos dizer que você tem apurado lá uns R$1.000 de IBS, CBS, mas você tem algum crédito sobre insumos desse IBS, CBS. Um alerta necessário, essa apuração dos créditos de IBS e CBS será feita em separado, ou seja, os créditos de CBS não poderão ser usados para abater do IBS e vice-versa. Então, são apurações separadas, mas a sistemática é a mesma. Os dois, né, dão direito a créditos, você abate os créditos dos insumos e o que sobrar dessa conta, você recolhe. Tá? Existe uma questão aqui, nessa forma de recolhimento, que é muito inovadora e que pode retirar bastante da autonomia dos contribuintes e todos os operadores desse pagamento, que é a sistemática do split payment.
O split payment consistirá no seguinte: quando o contribuinte emitir, isso está em fase de detalhamento, regulamentação, e será necessário desenvolver uma tecnologia altamente especializada para que o split payment se materialize. É assim, quando se gerar um boleto de cobrança, no próprio boleto haverá a parte destinada ao fisco. Ou seja, a pessoa que vai pagar o boleto, né, no pagamento do boleto já haverá a destinação do credor para o credor do boleto e a parte do fisco. Isto é uma técnica de arrecadação altamente eficiente, porque não haverá nenhuma ingerência da parte do contribuinte, ele não pode decidir, não, esse mês não vou pagar esse tributo aqui, ou sobre esta operação não vou pagar. Então, quando implementado, vai ser uma nova metodologia altamente tecnológica e eficiente do ponto de vista de arrecadação, mas que retira a autonomia dos contribuintes e de todos os envolvidos nesse processo de recolhimento dos tributos. Então, nós ainda precisamos saber como efetivamente isso vai se operacionalizar, mas pode ser que isso aconteça, é bem provável que aconteça. E daí, ali onde vocês veem o sinalzinho do dinheirinho, né, esse dinheirinho talvez nem passe pela sua empresa, ele já vai direto lá para o fisco, né? Então, ainda estão sendo desenvolvidos os modelos de notas também, porque, vejam bem, na locação, você não emite uma nota nem de serviço, nem de circulação de mercadoria, porque não é nenhuma coisa nem outra, né? Mas será desenvolvido um modelo, né, que permitirá esse destaque do IBS e da CBS, que serão calculados sobre o preço, e também no pagamento, aí no documento de pagamento, a sistemática do split payment. Com relação aos créditos, como esse cálculo do IBS e da CBS serão feitos por fora, ou seja, você tem lá uma base, um aluguel de R$1.000, você vai aplicar lá os 7,95%, e vai ter lá 79, R$80, ou 8%, você vai ter lá os R$80 já separadinhos, entendeu? Separados, sobre os R$1.000. Então, é o 1.000 mais o 80. E isso já vai como crédito para a pessoa que está te pagando. Então, facilita, e os créditos, a ideia da receita, dessa super receita, é que esses créditos no pagamento, eles já sejam automaticamente alocados para aquele contribuinte, e daí também isso influi naquele dinheirinho ali no gráfico, porque, ou melhor, numa etapa anterior. Eu bati aqui, ups. Não, estou indo aqui. Só um pouquinho. Aqui. Naquela etapa anterior do dinheirinho, dos créditos e insumos, aquilo já vai aparecer num conta corrente do contribuinte. Tá? E ele já vai ver ali, facilita o trabalho. Você não vai ter que ficar brigando com a Receita se aquele crédito existe, se não existe, né? É claro que não temos a garantia da perfeição, da exatidão. Será necessário fazer uma conferência, mas facilita enormemente o trabalho hoje até de contadores que fazem, né, toda essa apuração, no caso do PIS, da COFINS, do ICMS. Tá? Sobre os créditos que podem ser tomados pelos contribuintes. Alguns exemplos na alocação de imóveis.
benfeitorias, estão discutindo todas as despesas, por exemplo, IPTU, condomínio, se tudo isso gera crédito. IPTU temos algumas ressalvas, não sei se vão dar crédito, mas bens e serviços, benfeitorias que sejam feitas no imóvel. Agora, a folha de pagamento não gera crédito, como já é hoje no PIS e na COFINS. Tá? E o que é interessante, então, esse crédito, na verdade, isto já existe também para efeito de PIS e COFINS e será mantido no IBS e na CBS, mas de uma forma mais clara, pelo conta corrente, que é o crédito para o locatário. Né? Então, ou seja, o inquilino, ao pagar um aluguel, como ele já paga com o IBS e CBS, ele vai se creditar desse IBS e CBS e vai usar esse crédito nas saídas das atividades próprias dele. Tá? Inclusive, assim, nós temos tido algumas discussões com clientes que nos consultam sobre isso, né? Porque alguns o crédito de IBS-CBS será ligeiramente inferior ao que hoje alguns locatários têm de crédito de PIS e COFINS, que é de 9,25% pelo regime do lucro real. No regime não cumulativo de PIS e COFINS, quem paga locação tem um crédito de 9,25%. Se a alíquota efetiva do IBS da CBS ficar em 8%, isso dá um crédito ligeiramente menor, e alguns locatários de maior porte já estão quantificando isso nas negociações de contratos de longo prazo. Tá? Então, isso é importante referir que nós, como advogados que assessoramos clientes nessa área, vamos ter que pensar nisso também, né? Como colocar isso numa cláusula contratual de locações que serão afetadas pela reforma tributária um pouco mais adiante. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar bem ali. Se vocês olharem assim, como é hoje, imposto de renda, isso no lucro presumido. Adicional de imposto de renda e CSL iguais. PIS e COFINS no presumido 3,65, passaria a ter o IBS-CBS de 7,95 a 8,4%. Então, existe um aumento de carga tributária aqui, é inegável. Mas, aqui eu não estou considerando a tomada de créditos, que é muito individual por pessoa jurídica. Nós sabemos que na locação não existe um volume muito grande de créditos. Então, é bem provável que uma boa parte desse aumento de carga tributária acabe sendo suportado mesmo pelos contribuintes. Vamos dizer assim, se conseguir reduzir 20%, tomar com créditos, ainda assim existe um aumento de carga tributária. Tá? Então, o total de carga tributária hoje, que na locação de imóveis, no lucro presumido, que está entre 11,33% e 14,5%, por que tem esse intervalo aí? É por causa do adicional de imposto de renda, que depende do valor da receita do mês, tá? É por causa disso. Vai para 15,63 a 18,83, é o mesmo intervalo. Tá? Então, mais ou menos assim, vai ter um aumento de carga tributária de 30%, mais ou menos, e tem ainda a possibilidade de desconto de créditos, ok? Então, isso é o que temos até agora, mas lembrando que esse 7,95 que eu considerei ali não é fechado ainda, porque vai depender da definição da alíquota de referência pelo Senado Federal e pelas alíquotas de estados e municípios de destino. Então, aqui a questão dos créditos, eu fiz ali um resumo das regras dos créditos, como eu comentei com vocês, que haverá uma apuração separada de IBS e CBS, o IBS é gerido pelo comitê gestor e a CBS pela União, mas assim, os sistemas serão semelhantes, mas os créditos não são compensáveis entre si.
existe um prazo comum de 5 anos para usar esses créditos, né? E o cálculo será por fora, né? Ou seja, os créditos vão, aquilo que se paga de IBS, CBS vem destacado na nota por fora, não tem nenhum tributo dentro do valor do preço final que se fixa, e isso facilita daí o creditamento ou a visualização desses créditos no conta corrente que será criado para cada contribuinte. Então, ali dei alguns exemplos de créditos para o locador, como taxas de administração, comissões que foram pagas, despesas de manutenção, benfeitorias, reformas. Tá? Só um exemplo ali. Ok. E outra coisa, nós não vamos entrar em detalhes sobre o Simples Nacional, porque o Simples Nacional, as empresas do Simples, elas dão direito a crédito, mas elas podem optar pelo regime regular de apuração de IBS-CBS dentro daí do recolhimento unificado, ou não. Elas podem optar pelo regime, por se manterem no regime atual. E isso tem alguns impactos para as empresas do Simples, mas isso seria também objeto de uma outra conversa. E eu gostaria de falar aqui sobre o regime de transição específico para as locações e arrendamentos de cessões oneradas de imóveis. No setor imobiliário, foram previstos regimes de transição. Por exemplo, para compra e venda, tem um outro regime de transição, tá? Que estabelecem, esses regimes de transição estabelecem regras diferenciadas para o setor imobiliário, justamente por essa característica de ser um setor que não contribuía nem com o ICMS, nem com o ISS. Tá? Especificamente para os contratos de locação, a Lei Complementar 214, quando ela foi publicada, dia 16 de janeiro de 2025, ela disse o seguinte: nós estamos criando aqui um regime de transição para e quem pode se enquadrar nesse regime de transição? Somente contratos por prazo determinado e tenham sido comprovadamente assinados até 16 de janeiro de 2025. Tá? Esse é um problema, porque a lei foi publicada dia 16 de janeiro. Então, tinham que ter sido comprovadamente assinados. Como é que se comprovava isso? Por reconhecimento de firma, em cartório, ou por assinatura eletrônica, com certificação digital, ou ainda, no caso das locações residenciais, ainda se aceita o comprovante do pagamento do aluguel como uma prova de que o contrato já estava em vigor, já tinha sido assinado até 16 de janeiro de 2025. E ele vale, esse regime de transição, tanto para locações residenciais como para locações não residenciais, só que para as locações não residenciais, existe uma exigência adicional de registrar o contrato no registro de imóveis ou cartório de títulos e documentos até o final deste ano, 31/12/2025. Só que a regulamentação desta exigência não foi publicada ainda. Tá? Então, nós estamos aguardando aí para ver se... Porque esse contrato pode ser registrado também perante o comitê gestor, mas isso ainda não foi definido. Então, para assessorar os nossos clientes, a gente está aguardando isso também para aqueles contratos que atendem a essas regras anteriores, serem por prazo determinado, né, e terem sido assinados e estarem em vigor até 16 de janeiro de 2025. Tá, mas e qual a vantagem disso? A vantagem do regime de transição é que, pelo prazo do contrato, ou até 31/12/2028, o que ocorrer primeiro, no caso da locação residencial, existe esse limite, tá? Para a locação residencial, existe um limite temporal até 31/12/2028. O contribuinte não vai pagar o IBS-CBS de 8%, ou 7,95%. Ele vai pagar só 3,65%. Parece bom, né? Parece muito bom, porque 8% vezes 3,65%. Mas
tem uma pegadinha aí, e que exige uma análise mais detalhada da nossa parte, como assessores de clientes que atuam nessa área. Que é, que é a seguinte, vou passar aqui. É todo esse período de transição. Por exemplo, para locações residenciais, o prazo limite da aplicação do regime de transição é 31/12/2028 ou o prazo do contrato de locação. Tá? É o que acontecer primeiro. Só que até 2028, por exemplo, o IBS não estará sendo cobrado 100%. Então, a gente tem que fazer conta, porque talvez não seja tão interessante assim. E para contratos que já estavam vigorando antes de 16 de janeiro de 2025, pode ser que, quando o contrato se encerrar, o prazo do contrato se encerrar, que seria a data limite para se beneficiar daqueles 3,65 do regime de transição, o IBS nem tenha sido cobrado ainda, porque ele só vai ser cobrado 100% a partir de 2033. Então, nós realmente estamos ainda numa fase de orientar nossos clientes a aguardarem essa opção, até porque nossos clientes não vão pagar IBS, CBS neste ano. A alíquota teste vai começar só em 2026, que é uma alíquota simbólica. Então, nós temos aí algum tempo, este ano pelo menos, para tentar ter mais definições sobre a alíquota efetiva de IBS e CBS para fazermos os cálculos do que efetivamente vale a pena para cada contrato. Porque tudo depende do prazo do contrato, que o regime de transição se aplicará dentro do prazo do contrato. Depende do prazo do contrato, da análise do prazo do contrato e desse período todo de transição, de implementação do IBS da CBS. Então, pode ser que, né, numa primeira análise, aderir ao regime de transição com 3,65 seja muito vantajoso, mas, dependendo do prazo do contrato, talvez não seja. E também dependendo dos créditos, porque quem aderir ao regime de transição não poderá tomar créditos de IBS e CBS. Então, ou uma coisa ou outra. Então, para um locador, um proprietário que tenha a possibilidade de tomar créditos, que tenha isso, talvez não valha a pena o regime de transição. Então, é uma análise que tem que ser feita a cada contrato, com muito detalhamento e com uma continha ali, para ver se vale a pena ou não. Tá? Mas ainda, assim, o prazo, tem um prazo ali de registro até 31/12/2025, mas ainda não temos nem a regulamentação. Então, se os clientes, se vocês perguntarem, o que eu faço, o registro, já vou registrar, calma. Tem que fazer conta antes, aguarda a regulamentação, né? E infelizmente, a gente não tem ainda a segurança de dar uma posição definitiva e final para alguns clientes em relação a isso. Tá? Aí, uma outra questão que a Lei Complementar trouxe, 214 trouxe, foi a equiparação de pessoas físicas a pessoas jurídicas para efeito de pagamento de IBS e CBS. Lembra quando eu falei lá no começo que o objetivo era tratar todo mundo igual e aumentar a base de contribuintes? Tá aí? Então, ou seja, os clientes, assim, pessoa física, fala, doutora, mas vale a pena eu transferir para pessoa jurídica esses imóveis, porque hoje eu não pago isso aqui, agora na reforma. Na reforma, o proprietário de imóveis, a partir da reforma, pessoa física, que receber no ano anterior mais de R$240 mil, ou tiver mais de 3 imóveis diferentes, pelo menos 3 imóveis diferentes, ele vai ser equiparado e vai pagar IBS e CBS quando esses tributos passarem a ser cobrados. Tá? Então, também é um cálculo que precisa ser feito. Eu já fiz esse cálculo.
E ainda vale a pena ir para a pessoa jurídica, para aqueles, claro, para aqueles contribuintes que se enquadrem nessa situação. Na verdade, são duas regras de enquadramento. No ano anterior, mais de 240 mil reais mensais anuais de locação, ou seja, contribuinte que tiver 30 mil reais, uma locação de 30 mil reais, ele estará enquadrado, terá que pagar locação mensal, pagar o IBS-CBS, tá? Ou a segunda regra, quando ele possuir no ano corrente mais de 288 mil reais de receita de locação, mesmo que ele tenha um imóvel alugado apenas. Tá? Esses valores vão ser que estão de novo, eu bati aqui. Esses valores estão na Lei Complementar 214 de 2025, esses valores vão ser atualizados pelo IPCA, tá? Então, isso vai sofrer uma atualização, mas hoje o que temos são esses valores para efeito de fazermos os nossos cálculos, tá? Agora, lembrando que a pessoa física, além que atender a esses requisitos e for equiparada, no futuro, quando o IBS e CBS forem cobrados, ela não deixa de pagar o imposto de renda de pessoa física, tá? E que tem uma carga tributária máxima de 27,5%. Então, dependendo do valor das locações mensais, das receitas mensais que ela tenha de locação, realmente manter essas locações na pessoa física não vale a pena, porque nós estamos falando uma diferença de uma carga tributária de 27,5% mais 8%, dá uns 35,5%. É claro que o 27,5% é uma alíquota nominal final que tem deduções, ela normalmente fica em torno de 25% da alíquota efetiva. Então, 25 mais 8, 33, contra aqueles 18,80 e alguma coisa aqui na pessoa jurídica. Então, pode valer a pena. Vale a pena. Tem outras coisas a serem consideradas na transferência de imóveis para pessoas jurídicas, que tem o ITBI, a imunidade do ITBI já está bastante prejudicada por entendimentos do Supremo. Então, tem outras coisas a serem consideradas, mas também aqui é necessário fazer alguns cálculos. Opa, aqui parece. Ok? E um dado importante. Nessa lei complementar 214, foi trazida assim, a regulamentação das locações por temporada do Airbnb. Então o Airbnb ele não vai ter o redutor de 70% das locações normais, tá? Por ser um aluguel de temporada, o redutor das locações de Airbnb por temporada, ele é de apenas 40%. E equipara a pessoa física também. Então, é um ponto de atenção também em relação à reforma tributária nas locações. Ele foi equiparado à atividade de hotelaria e não de locação de imóveis. Aqui, assim, é um quadro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Depois até posso compartilhar a apresentação com vocês, mas aqui é toda assim, a sequência de eventos até a implementação completa do IBS e da CBS. Na verdade, assim, o regime de transição, todo o período de transição, ele vai além de 2033. Ali eu coloquei como data limite 2033, porque ali é quando nós vamos começar a pagar a alíquota cheia de IBS. A CBS, então, o ano que vem, 2026, será aplicada uma alíquota teste durante o ano todo. Isso para implementar todas essas novas tecnologias e ver se elas vão funcionar. Tecnologia de créditos, de registro de créditos em conta corrente, de split payment, tudo isso vai começar a ser implementado, em tese, o ano que vem, né? Vai ser um ano de testes para todos nós, mas uma alíquota bem assim, simbólica. Aí, em 2027, começa a ser cobrado o imposto seletivo, aí o PIS e a COFINS deixam de existir,
entra a CBS e o IBS, daí começa a ser também feito um teste de IBS, que vai efetivamente ser cobrado entre 2029 e 2032, até a extinção completa do ICMS em 2033. Tá? Isso vai envolver, claro, não é só a questão de pagar um tributo assim ou assado, mudar o nome do tributo, tem toda uma questão de saldos e créditos que os contribuintes mantêm, estoques de créditos, que vão ter que ser tratados nesse período para que o contribuinte não leve para o novo sistema esses saldos e créditos, ou ele não perca esses saldos e créditos, porque ele não poderia, em tese, compensá-los com os novos tributos. Então, essas regras de transição são bastante complexas e tomam boa parte ali da regulamentação da reforma tributária. Mas só para uma referência para vocês saberem que o ano que vem ainda é o período de tese, tá? Pode sofrer alterações, porque a regulamentação mais detalhada ainda não veio, né? Nós já temos 540 artigos da Lei Complementar 214, mas o pior ainda não veio, né, Flávio? Vem coisa pior por aí. Bom, eu comecei falando que a reforma tributária era sobre o consumo, mas acho que vocês já ouviram falar de jabutis? Então, era para ser sobre o consumo, mas essa reforma está mexendo com várias outras coisas. O PLP 108, bom, na própria emenda constitucional 132, já houve uma alteração no ITCMD, né, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e sobre Doações de competência dos Estados e Distritos Federais, Distrito Federal. Enfim. Então, já houve uma alteração no sentido de determinar que as alíquotas sejam progressivas e determinar também o estado de competência para a cobrança do TCMD. Isto vem sendo ajustado nos estados que têm a competência para legislar sobre TCMD, mas existem outras alterações que estão sendo discutidas no âmbito desse PLP 108, tá? Uma delas, a primeira ali que eu listei, eu listei mais para vocês verem que eles pensaram nisso, tá? Mas caiu. O PLP, como eu comentei, ele foi aprovado, acho que foi 30 ou 31 de outubro de 2024, na Câmara dos Deputados, foi para o Senado. Na Câmara, já derrubaram um ponto ali, que era a incidência sobre distribuição desproporcional de dividendos. Eu vou explicar para vocês que parece uma coisa absurda, assim, mas é verdade que eles pensaram nisso. E na verdade, assim, estava lá, foi removido desse PLP 108 pela Câmara dos Deputados, mas isso não significa que as receitas estaduais não estejam fazendo isso. Eu tive um caso, inclusive, exatamente assim. Nos contratos sociais e estatutos de SAs, muitas vezes existe, principalmente contratos sociais, existe a previsão de distribuição desproporcional de lucros e dividendos entre os sócios. O que pode ser determinado por uma série de razões, né? E os fiscos estaduais inseriram isso no PLP 108, que quando houvesse uma distribuição desproporcional, ou seja, que os dividendos fossem distribuídos de uma forma diferente do percentual da participação de cada contribuinte no capital social da empresa, que isto seria considerado uma doação, e como tal, sujeita ao ITCMD, tá? Eu já tive um caso particular sobre que eu atendi de um cliente que passou por isso aqui no estado do Paraná. Foi uma distribuição desproporcional prevista no estatuto, eram ações preferenciais com direitos diferenciados, e o fisco estadual disse, não, isso aqui eu presumo uma doação e não quero nem saber ITCMD. E nós revertemos no judiciário, mas a ideia aqui era institucionalizar isso colocando na lei, ou seja, aí os fiscos estaduais teriam a autorização
para tributar todas as distribuições desproporcionais. Isso seria um problema. O fundamento que eles alegam, os fiscos estaduais, é que existem simulações que os contribuintes se usam desse subterfúgio da distribuição desproporcional para fugir de tributação, não só pelo ITCMD, mas outras também. Mas, enfim, isto saiu por enquanto, mas sabemos que algumas receitas estaduais estão autuando nessas circunstâncias, mesmo não havendo a previsão legislativa. Tá?
interpretação do Supremo tendo um caso bem específico, os contribuintes não têm conseguido a imunidade total. Por quê? O que tem acontecido? Então, vejam bem, é um contexto bem específico em que imóveis são transferidos para uma pessoa jurídica que não tem atividade predominantemente imobiliária. Né? O que acontece? Às vezes o sócio transfere esse imóvel, ou uma outra pessoa jurídica transfere esse imóvel com um valor, sabe, um histórico, para não ter a tributação nessa transferência. E o que os fiscos municipais, a partir desse tema 796 do Supremo, os fiscos municipais têm feito, eles avaliam o imóvel pelo valor de mercado, que eles têm a base de dados lá, que é própria para o ITBI, que não é a mesma do IPTU, e eles cobram o ITBI sobre a diferença entre o valor que foi integralizado, atribuído àquele imóvel lá na integralização social, e o valor da avaliação deles. Por exemplo, eu tinha lá um imóvel por 100 mil reais, declarado por 100 mil reais, transferi para a pessoa jurídica por 100 mil reais. Vai lá, a prefeitura fala, não, esse imóvel aqui vale 2 milhões de reais. Então, o ITBI vai ser cobrado a diferença de 1.900.000 reais. Obviamente, não foi isso que o Supremo disse naquele julgamento. Não foi isso. Mas os municípios interpretaram de forma que lhes era mais favorável e, infelizmente, os contribuintes estão perdendo essa batalha no judiciário. Então, a nossa grande esperança é que o próprio Supremo reveja essa orientação. Existe lá um outro caso com repercussão geral que não vai tratar exatamente dessa situação, mas que pode, talvez, dar alguma luz aí para os contribuintes nessa questão do ITBI, da integralização de bens imóveis. Tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Está faltando aqui. Isso. E eu fico à disposição para perguntas. Quero agradecer a Michele, foi uma excelente exposição, né? Então, é aquela que dá a sensação para nós, advogados, assim, cruzes, que delícia, né? Tem bastante trabalho pela frente, muita conta para fazer. Toda vez que a gente vai conversar alguma coisa com a Michele, ela fala, tem que fazer conta. Então, é por aí mesmo. E nós vamos abrir para as perguntas. Quero agradecer também ao patrocínio que a gente teve aqui da Solution, que disponibilizou a Solution Gestão e Administração Imobiliária, que disponibilizou o nosso cafezinho, que está lá ainda, para depois a conversa continuar lá. Eu vou abrir para perguntas, mas antes a nossa presidente, Cristiane Nogueira, tem alguns avisos para fazer. Então, antes da gente encerrar oficialmente a reunião, ela passa esses avisos, se o doutor Flávio também tiver algum comentário que queira fazer, e daí em seguida a gente abre para as perguntas, assim, quem precisar ir embora fica liberado, e quem quiser continuar a conversa fica, tá bom? Muito obrigada a todos. Bom dia, pessoal. Só para cumprimentar a apresentação da Michele, foi impressionantemente didática, fiquei muito bem impressionado. Um tema com várias nuances aí, que no tempo programado, né, perfeitamente no tempo programado, foi apresentado todos os detalhes. Até para mim, algumas coisas novas ali, da questão do crédito do IBS, da CBS, ser menor do que do PIS e COFINS, né, achei interessante. Aquela regra de transição também do 3,65, que de fato ela pode não ser tão atrativa assim. Então, muita coisa legal ali, muita abordagem interessante, de fato, super profundo no tema, acho que pegou, né, tudo que precisava pegar. Então, mais para te cumprimentar, a gente costuma, às vezes, ir para palestras e sair de lá sem muito conhecimento, né, porque se fala um monte de coisa e acaba não entrando tanto no detalhe, e essa foi especial, acho que valeu amanhã de cada um que está aqui. Parabéns, obrigado. Obrigada aí, doutor Flávio. Então, assim, para fechar aqui a nossa reunião, gente, só para avisar, tem gente que veio hoje pela primeira vez em reunião da nossa comissão, a gente sempre dá preferência para quem vem realmente no presencial, mas está bonito a gente ver o pessoal do online ali, tá bastante adesão aí da reunião no online também. Agradecer mais uma vez a doutora Michele pela palestra, que realmente, assim, estamos saindo daqui muito mais esclarecidos do que chegamos, né?
E quanto à programação nossa da comissão para esse mês, eu queria pedir para vocês, nós vamos participar do Dia da Cidadania, que vai acontecer agora no final do mês, no dia 28 de junho, e infelizmente a gente não consegue abrir para todos da comissão participarem, mas é um evento muito bacana, é um atendimento que a gente faz durante o dia para comunidades menos favorecidas, né? Pessoas que vêm pedir um atendimento jurídico gratuito, e assim como isso é feito pela OAB há muitos anos, e a gente sempre participa, esse ano vamos participar novamente. Vai ser lá no Mercado Municipal do Capão Raso, e eu vou abrir hoje, tão logo eu concluir a reunião, nós vamos poder ter somente 7 inscritos da nossa comissão, todos voluntários. Então, quem quiser se inscrever, fica de olho lá no nosso grupo do WhatsApp, daí quiserem participar, a gente vai estar lá no dia e gostaria muito de contar com a participação dos colegas. Obrigada aí por toda a reunião, doutora Michele, foi ótima a tua palestra, parabéns, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Cristiane, Marina, Flávio, agradeço pelo convite. E fico à disposição de vocês. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, não identifiquei, não sei se o Valmor identificou alguma pergunta, mas vamos priorizar primeiro o pessoal que está aqui, né? Então, temos uma pergunta ali, pode acionar teu microfone. Bom dia, doutora Michele. Obrigado pela excelente explanação, bastante completa. Eu gostaria só de explorar um pouquinho mais, se a doutora tiver algo a nos acrescentar com as experiências que vem vivenciando aí nessa fase de transição, com relação a 2 aspectos. Eu tenho uma preocupação com relação ao mercado, valores, né, como é que a alocação vai se portar com esse aumento da carga tributária. Então, a gente tem uma previsão também legal de possibilidade de renegociação de contratos, né, e a gente vê também que vamos ter situações aí de problemas com isonomia, né, tributações que vão ser diferentes, se é uma pessoa física que não vai ser onerada com esse tributo, uma pessoa física onerada, jurídica, vai ter esse acréscimo, outro vai aproveitar crédito, não vai aproveitar. Queria ver se a doutora teria algo a acrescentar devido à sua experiência com relação a esses 2 aspectos, as renegociações e isonomia. Como é que estão essas discussões? Alô, agora foi. Agradeço a pergunta. A gente já está enfrentando aqui no nosso escritório algumas renegociações e, na verdade, em contratos novos ou até em aditivos ou renovações, nós optamos, na verdade, recomendamos por já deixar uma porta aberta prevendo eventuais ajustes derivados da reforma tributária, tá? Nos contratos de locação, tá? Porque efetivamente haverá um aumento de carga tributária, né? E o locador não quer arcar sozinho com isso, né? Então, nós, naqueles novos contratos ou naqueles que, por outras razões, às vezes necessitam de aditivos, a gente já tem inserido essas cláusulas, ou pelo menos uma cláusula mãe, assim, prevendo a possibilidade de revisão e repactuação em função da reforma tributária. Isso a gente já vem fazendo há algum tempo, né? E é claro que não dá para traçarmos uma regra única para estabelecer, olha, todos os contratos de locação serão igualmente impactados, ou o mercado de locação imobiliário vai ser igualmente impactado por causa dessas diferenças que você mesmo colocou. Ou seja, existem locadores, pessoas físicas, que não terão que pagar o IBS-CBS, e outros que, né, vão se enquadrar naquela regra de equiparação à pessoa jurídica. Então, o que não dá para estratificar o tratamento em todo esse segmento, mas, assim, é bem provável que grande parte dos contratos, maior parte dos contratos, seja impactado por esse aumento de carga tributária, e é claro que isso vai se refletir no mercado. Também depende, esse reflexo no mercado vai depender de outras circunstâncias que vão além da reforma tributária, que é a própria demanda, né, de mercado. Então, se nós estivermos num mercado desaquecido, talvez no momento em que isso
que os novos tributos começarem a ser cobrados efetivamente, pode ser que não seja possível repassar 100% desse aumento da carga tributária no preço das locações, mas a ideia é que isto seja repassado, né? Para que o locador não arque sozinho com esse aumento. Aí a questão do crédito, que até o doutor Flávio comentou, para os locatários que sejam pessoas jurídicas do lucro real, esse é um argumento interessante para conversar, porque ele vai ter direito a crédito, né? Não só do lucro real, do lucro presumido também, né? Do lucro presumido, que essa é uma diferença em relação ao que temos hoje para locatários que estejam no lucro presumido, porque hoje os inquilinos que sejam pessoas jurídicas no lucro presumido não tomam crédito, vão passar a tomar crédito. Então, isso também exige que a gente faça contas para colocar numa mesa de negociação, né? Ou seja, isso torna possível um certo rateio desse aumento da carga tributária entre o locador e o locatário. Não sei se era isso, mais ou menos. Alô? Alô? Bom dia. Meu nome é Valmir, operador de direito na área imobiliária também. Primeiro eu quero parabenizar, né? Excelente palestra, didática, bem acessível, bem tranquila, calma, maravilhoso. A minha pergunta, a minha indagação é a seguinte, se tem a lei de locação, 8245, como eu faço para colocar uma cláusula que é abusiva no contrato de locação? Por quê? Porque, no meu entendimento, o encargo de imposto do locador e não do locatário. Então, é uma cláusula abusiva. Eu acho que tem que haver um pacto entre as partes, né? Eu acho que tem que haver a negociação. Se eu não concordar como inquilino, eu não posso assinar um contrato desse tipo. Então, acho que nós temos que ir para a mesa de negociação. Isso vai ser bom, porque a CMA vai ter, via Câmara de Arbitragem, vai ter bastante serviço. É isso. Minha pergunta é essa. Como nós vamos solucionar isso? Lógico, um contrato de R$1.000, tudo bem, mas quando eu falo um contrato de R$100.000, aí é PJ. Né? Como que nós vamos equacionar isso? Muito obrigado. Eu agradeço pelo elogio, e realmente, esse é um problema. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, nas revisões e renegociações de contrato, às vezes para contratos novos, você consegue, é mais fácil você já estabelecer esse gatilho, né, da reforma tributária, porque é algo que já conhecemos, isso está acontecendo, não temos como voltar atrás, vai acontecer. Os novos tributos não estão sendo cobrados ainda, mas serão. Mas concordo que existem proteções, né, na lei de locações para o inquilino que não podem ser desconsideradas, sob pena de se invalidar uma cláusula que vá contra essa proteção. Mas daí depende de negociação mesmo. Marina, quer acrescentar alguma coisa aqui? Eu até vou acrescentar, porque a gente tem vivido já essa experiência na prática profissional, e a gente percebeu, assim, em algumas situações, realmente a cláusula vai ali e passa, né, no contrato, porque ela é bem genérica e ela fala de uma maneira de voltarem a negociar, ela só deixa aberta uma porta, e em algumas situações em que houve negociação efetiva com o locatário e o locador fazendo contas, cada um do que implicaria de impacto, aí a cláusula foi um pouco mais detalhada, já estabelecendo alguns critérios mais objetivos. Então, eu acho que o nosso papel como advogados é ter essa consciência também de alertar o cliente. Primeiro, porque às vezes o cliente quer simplesmente colocar uma cláusula que pode vir a ser questionada. Então, vale o nosso alerta nesse sentido, né? Então, se for para colocar de uma maneira assim, a revelia do locatário, tomar um cuidado com essa redação dessa cláusula, para que ela não acabe frustrando o propósito dela mesma, porque se ela caracterizar abusividade, você vai poder ter uma discussão ali e acaba saindo pela culatra o tiro, né? E se for para detalhar um pouquinho mais, aí eu acho que vale a pena sentar e negociar, porque às vezes, conforme os valores envolvidos na locação, o tipo de operação, de locação, né, a situação que a gente teve era uma situação que tinha um impacto bem significativo, porque eram vários imóveis numa rede de supermercados. Então, assim, tem que sentar e fazer conta
que não fique, que essa busca de uma neutralidade da reforma, do impacto da reforma tributária, não seja uma neutralidade só para um lado, né? Tem que ser, de fato, que equilibre ali as duas partes na relação. Claro. Não conheço muito a lei de locação e não sou especialista em contrato, mas eu sou um palpiteiro de plantão e fui chamado aqui para a mesa, então, aproveitando que eu estou aqui, trazer um comentário aí para reflexão. E aqui, sem querer apontar que talvez seja esse o caminho mais correto, porque, novamente, reforço que não sou craque em contratos e nem na lei de locação. Mas nós estamos diante de um cenário absolutamente novo na questão tributária. E absolutamente novo, inclusive pautado numa emenda constitucional. Então, essa afirmação de que o ônus tributário é do locador, ela é uma afirmação verdadeira para o cenário que a gente tem hoje. Mas para o cenário novo, esses tributos são, e a Michele falou sobre isso com bastante clareza, né, esses tributos são chamados de por fora. Eles não compõem o preço. E como nós estamos diante de uma reforma tributária do consumo, a gente vai trazer esses tributos sempre para o consumidor. É ele quem vai pagar. Por isso é uma reforma tributária do consumo. Então, essa questão da não cumulatividade plena, ela é justamente para isso, né? Isso vai sendo repassado ao longo da cadeia até aonde não der mais para repassar. E talvez, se for locatário pessoa física, ele vai receber esse ônus. E aqui eu não estou defendendo bandeira, tá, pessoal? Eu não estou falando que deveria ser assim, que essa reforma é espetacular, nada. Eu estou trazendo o que ela é. Então, essa afirmação, da maneira como ela foi colocada, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela também. Não sei se seria, né, uma cláusula abusiva, acho que foi assim que foi falado, porque há hoje uma mudança substancial do sistema. E com esta mudança substancial do sistema, aquele locador ele passa a estar sujeito àquela realidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto que, né, nessa reflexão, aí, juntamente com a lei, né, de locações, com as questões contratuais, respeito ao próprio consumidor, eu acho que tem uma sistemática nova, pautada na Constituição, que está aí, né, e que ela vai ter que ser observada da maneira como ela está. Posso? Perfeito? Posso? A Constituição Federal. Só para esclarecimento. Alô? Sim. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional fala que a lei do inquilinato autoriza a transferência, ela fala que o imposto refere à propriedade, logo o dono é responsável pelo pagamento do IPTU. Mas a negociação entre as partes, hoje já está pacificado, os locatários aceitam a cobrança do IPTU do aluguel. Quer dizer, a lei proíbe, mas há uma pacificação nesse aspecto, porque a responsabilidade é do dono, e não do locador, não do locatário. Essa a lei fala. Então, há essa flexibilidade. A minha intervenção foi no sentido de que, e a colega, a doutora Célia, né? Marina Célia, a doutora Marina, colocou com muita propriedade. Eu acho que é uma nova fase, uma nova vivência, e nós temos que já começar a discutir, porque, na realidade, o operador do direito é um conciliador. A demanda, o contencioso, não interessa a ninguém. Então, isso vai ser ótimo. Por isso que eu levantei a questão da CMA. Não, mas em campo de é ruim, tá horrível. Eu tenho resolvido muitos problemas lá, inclusive quando eu entro com a área de despejo, eu ia lá, porque em 6 meses eu despejo. A pessoa é despejada. Se for para o judiciário, 6 meses leva para ser citada a pessoa. Essa é a grande diferença. Então, eu vejo a função do advogado hoje de conciliador. Tem que conciliar as partes. E vejo também com muita boa perspectiva, de entrar como a doutora Michele colocou muito bem, que haver uma partilha entre as partes para acertar o valor da tributação. Se eu tenho que pagar 100, eu não posso pagar 100, não pagar 40. Para o locador é excelente, porque ele vai pagar só 60% do valor. Essa é a minha avaliação, o que eu penso. Muito obrigado. Desculpe a intervenção. Mas aí é uma questão negocial, né? Que ela está perfeita. Ela tira o foco da cláusula abusiva e ela passa para uma negociação entre as partes. E aí, sem dúvida nenhuma, é um caminho bacana.
Nós temos mais uma pergunta do colega lá, e aí, assim, o pessoal que tiver outros compromissos, fiquem à vontade, quem ainda quiser continuar conversando mais um pouco, acho que a Michelle tem disponibilidade, mas se sintam à vontade, quem quiser ir comer mais um pão de queijo ou tomar um café, mas quem tiver pergunta, o tema rende, então, tem um colega que tinha levantado a mão ali, não sei se já foi superado. Alô, doutora Michelle, parabéns pela apresentação aqui. Eu gostei tanto da sua apresentação que eu gostaria de saber se vai ter outro painel abordando os impostos na compra e venda de imóveis. Podemos pensar, sim. Aí pode ser Já fica o convite Já fica o feito, é só convite. a gente combinar a data aí de uma reunião e fazer, e a gente gostou muito de fazer reunião conjunta, de repente a gente combina, ou faz lá na de tributário com a nossa de convidado, ou fazemos um evento conjunto, acho que reforma tributária vai render muito assunto para debate ainda. Até porque, assim, as regras de transição são bem complexas, tem toda uma questão de estoque de imóveis, valor de referência dos imóveis, então, realmente, valeria a pena um novo evento. Marina, ó, a nossa colega aqui da imobiliária da Solution está pedindo a palavra aqui. Excelente dia a todos. Eu sou Daniele da Solution, e a Solution, o que ela é? É uma empresa que atende outras imobiliárias, já com o intuito de facilitar essa comunicação e trazer essa informação. Então, né, os colegas da área do direito, nós não somos, né, mas é um tema totalmente importante para nós, porque falamos do que vai acontecer lá quando chega no advogado. Mas a nossa classe é aquela que está na linha de frente. Então, quando o colega falou até da negociação, hoje a gente já enfrenta isso com o pagamento de vistoria, com o pagamento de IPTU, né? Então, eu imagino que seja relevante a gente já prevenir, né, e nos preparar com a nossa classe, porque é um tema que nós nem debatemos, né, reforma tributária, mas eu vejo que até fazer em parceria com o Cresce, né, com o Conselho aqui do Paraná, para que a gente leve para os corretores. Mas o que eu vejo, assim, a minha visão e perspectiva disso é que nós teremos muito trabalho para educar o locador e o locatário, porque hoje o imposto não é nem discutido numa operação comercial. Encara-se o contrato ali da prestação de serviços que a imobiliária faz, da intermediação, e hoje nem as imobiliárias entendem, têm essa compreensão do imposto e do que de fato chega no final. Então, a visão que eu tenho, a reflexão que eu deixo é que é preventivo para a classe corretora atuar, porque a Solution veio justamente para fazer isso. Existe uma forma muito amadora de trabalhar a corretagem, em que isso não é informado, e por ter uma alta demanda, nós temos menos imóveis do que a procura. Acaba que faz-se o valor que se quer. Hoje, se você for em qualquer bairro de Curitiba, você tem uma distância de valores de metro quadrado, enfim. E isso dificulta muito a nossa atuação no mercado, porque não tem um equilíbrio. Então, eu vejo que isso é muito relevante, muito importante para nós, de forma preventiva, porque a gente já vai atuar para o próximo ano. Mas eu sei que vai ter um burburinho ali entre os proprietários, né? E vamos aumentar, então, o valor de aluguel, porque eu vou pagar mais imposto. Então, a nossa visão é de ser conciliador desde já, mas a gente já se prepara aí para um caminho de ter muito mais desafio de negociação na ponta, na hora de oferecer e na hora de fazer esse contrato antes, não na relação ali da assinatura do contrato, mas uma proposta de locação para apresentar de forma muito clara o que vem pela frente. Eu acredito que seja esse o caminho do corretor do imóvel, ele fazer isso antecipadamente, não esperar uma discussão para ir para a CMA ou para o advogado debater. Tem uma pergunta online que vai bem. Obrigada, Daniele. O que eu ia falar é, como o doutor Flávio comentou, é uma mudança de paradigma. Nós vamos viver uma mudança de paradigma. Aquilo que nós conhecíamos de tributação nessas atividades, em tudo, na verdade, não vai existir mais. Vai ser diferente. Vai ter mais transparência? Provavelmente sim.
porque os tributos vão, o IBS, CBS vão vir destacados e por fora na nota. Então, antes a gente pagava por dentro. Então, isso é uma vantagem, né? Mas, é claro, existe um longo caminho e até nós tributaristas, temos que mudar nosso pensamento. Eu me pego, ainda hoje, né? Veja bem, o IBS e CBS não começaram a ser cobrados, mas eu ainda me pego pensando em termos de cálculo por dentro. Então, tem algumas contas que eu vejo, não, mas não é assim, né, eu tenho que calcular por fora, não vai ser assim, os créditos vão ser tomados, apropriados de uma forma diferente, e a propósito, né, de você comentar da importância dessa conscientização e da classe se inteirar dessas mudanças que vêm por aí, até para poderem orientar os seus clientes. Eu recebi semana passada, acho que foi, até posso compartilhar depois, passo para a doutora Cristiane, recebi uma cartilha muito didática, muito, muito boa mesmo, do Secov. Tá? O Secov fez uma cartilha da reforma tributária que está bem detalhadinha, focada nas atividades imobiliárias, assim, compra e venda, permuta, alocação, muito boa. Então, eu posso compartilhar para vocês terem todos acesso a essa cartilha, porque é uma apresentação bem melhor que a minha, até, sabe? Eu estava querendo contratar esse pessoal que fez ali, porque os bonequinhos estão super bonitinhos ali, tá bonito. Mas, enfim, o conteúdo é bom, é bem didático e é bem detalhado. Então, vale a pena, né, já quem quiser ir se preparando, já estudando esse conteúdo, porque a gente vai ter que lidar com isso, é inevitável. E queria complementar dizendo que está, né, Cris, no nosso planejamento da comissão, eventos também em colaboração com o Cresce, né, a gente abriu aí uma linha de diálogo nesse sentido, porque a gente entende que tem muita sinergia e tem muita coisa que os dois lados colhem frutos, assim, tanto da parte dos intermediadores e corretores imobiliários, como dos advogados que, né, atuam nessa área, de estarem alinhados aí com algumas práticas. E a doutora Bruna Roberta fez uma pergunta aqui no chat online, que eu acho que vem de encontro ao que a colega da Solution levantou ali, que ela pergunta assim, ela diz aqui que ela está até pensando como consumidora e não necessariamente como advogada, né? Pensando em quem aluga para moradia. Considerando a atual proposta da reforma tributária, há alguma mudança prevista que possa impactar diretamente o custo final dos aluguéis residenciais para um inquilino comum? Existe lá a previsão daquele desconto para aluguéis até R$600 imóveis residenciais. E existe algo que é o redutor social. Então, isso está lá na Lei Complementar 214. Existe também uma previsão de redutor social na venda, na compra e venda de imóveis, tá? Especificamente sobre a locação, é isso. E o que vai acontecer, eu acho que assim, vai depender muito com relação a esse impacto tributário também, eu fiquei pensando no sentido assim, do locador, que ainda que seja pessoa física, e que tenha mais de 3 imóveis, ou locações que ultrapassem o valor, daí ali ele vai ter uma carga tributária, e isso indiretamente pode impactar no valor que ele vai pedir no aluguel, mas isso o mercado, eu acho que vai acabar regulando, porque ainda o aluguel residencial, ele está muito sujeito, né, à questão de mercado, né, oferta e procura. Se o locador for pessoa física que não ou seja, pode ser que no mercado, pode ser que valha a pena para o locatário buscar um proprietário, um locador, que não seja equiparado à pessoa jurídica, porque em tese ele poderia cobrar 8% a menos, repassar 8% a menos de carga tributária na locação. Então, pode ser que os locadores, né, os proprietários, pessoas físicas que tenham um imóvel só, 2 ali, e uma receita de locação menor, esses podem ser favorecidos, porque eles não vão necessariamente repassar essa carga tributária no valor dos aluguéis. Então, eles vão ter uma vantagem competitiva no mercado, em tese. Perfeito.
Acho que vamos encerrar, então. Acho que a gente pode encerrar a reunião, mas o colega ele tem mais uma pergunta, daí se ele quiser vir até aqui conversar com a gente, mas acho que a gente encerra, né, pelo horário, até por conta da sala. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos, pessoal que ficou online também. Agora a minha conexão aqui até caiu, não sei se já caiu a reunião lá, mas a gente teve um público, assim, muito expressivo, tanto presencialmente como na reunião online. E a nossa próxima reunião de agosto também terá tema muito interessante, a gente vai ainda disponibilizar mais algumas informações, e ainda sobre esse tema de reforma tributária em locação, a gente vai veicular tanto na rede social da nossa comissão, como no Instagram, como no WhatsApp, a gente vai disponibilizar ainda mais alguns conteúdos aí para vocês, porque é o tema desse mês, tá bom? Obrigada a todos.